já confirmada ao meu pelo Espírito Santo do Senhor, esse texto que nós lemos em 1 Samuel, trata-se da trajetória em um dos períodos mais complicados na vida do guerreiro Davi, quando fugia do seu senhor rei Saul. Ele está em fuga e a Bíblia vai nos orientar que ele está indo para uma cidade de sacerdotes por nome de Nobe. Pois bem, quando ele chega na cidade por nome de Nobe, ele é recebido pelo sacerdote que está efetuando na ativa naquele dia. Aimeleque era o nome dele. E ele recorre ao sacerdote, pede ajuda, pede alimento, pede pão, pede o que tiver, porque ele precisava se alimentar. Dentro deste contexto bíblico de 1 Samuel, eu quero falar a respeito da necessidade que nós temos, como povo, como igreja, como departamentos, como líderes, ministros, família, em estarmos prontos a fim de que não venhamos errar, venhamos nos rejuvenescer em Deus, a fim de que venhamos cumprir todo o processo estabelecido por Deus em nossas vidas. Deus, Ele fortalece o fraco, mas Deus, Ele conta que o fraco busque força nele. Fraco não chega em lugar nenhum, fraco não tem sucesso quem se fortalece. Um dia o anjo do Senhor veio ao encontro de Daniel. Daniel caiu como morto, ficou muito fraco por causa das revelações. O anjo do Senhor tocou-lhe no ombro e disse: homem, eu fui enviado para te fortalecer. Você está aqui esta noite para se rejuvenescer em Deus, eu também, para nos fortalecermos no Senhor. A terceirização, ela não é moderna, ela não é de hoje. A terceirização, ela é muito antiga. Na obra de Deus, nós não podemos terceirizar aquilo que é papel da igreja. Na obra de Deus, nós não devemos mecanizar aquilo que deve ser feito por seres humanos, aquilo que deve ser feito por nós. Deus não abre mão da igreja, diga amém. Vivemos o tempo dos profetas, passou-se o tempo dos anjos, em que Deus contou com eles. Hoje é a era da igreja. Deus trabalha comigo, Deus trabalha com você, mas é indiscutível e intransferível que nós venhamos todos os dias buscar no Senhor, por meio do seu Espírito, qual seja a sua vontade para a sua vida, qual seja a sua vontade para a sua igreja. Conheço um grande homem que errou, conheço um grande homem que trouxe grandes prejuízos para si, para o seu ministério, para o seu povo, porque vacilou e não buscou saber qual era a vontade de Deus. Haja visto que já lemos capítulo de número 21 de 1 Samuel. Agora eu quero que você abra, por favor, se tiver com Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 9. Estou dizendo que não devemos terceirizar as coisas de Deus. E para isso precisamos saber que devemos estarmos fortes. Davi pediu pães a Aimeleque aquele dia, para se rejuvenescer o seu físico. Precisamos estar disponíveis e fortificados em Deus,
para fazermos a sua vontade. Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. E Davi temeu ao Senhor Jeová naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E Davi temeu ao Senhor Jeová naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Queridos, deixa eu explicar algo aqui para você. Vamos dialogar nesse culto de terça-feira. Vamos colocar aqui os neurônios para funcionar em Deus e nós garimparmos aqui a palavra dele, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Como que um homem desta natureza foi resvalar, tropeçar com algo tão nobre aliás, mas que nobilíssimo. Como que um homem de uma envergadura dessa, ele foi errar no básico dos requisitos para conduzir a presença do Senhor? O texto sagrado de 2 Samuel, capítulo 6, no versículo de número 6, o texto diz: e quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão para sustentar a arca de Deus, porque os bois estavam tropeçando. Então, esse indivíduo aqui, por nome de Uzá, preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Porque não existe um povo do coração maior do que a igreja. Eu desconheço uma instituição de um coração maior do que coração de pastores, coração de ministros e coração de igreja. Mas vamos pontuar algumas coisas aqui nesse texto para a glória de Deus Pai e para crescimento nosso esta noite aqui. Este indivíduo, por nome de Uzá, e o seu irmão Aiô, eles estavam ao lado da arca, primeiro, ilegalmente. Eles não deviam estar ali. Aqueles dois indivíduos estavam ali ilegais ou ilegalmente, e o serviço que eles estavam realizando não era serviço deles, era serviço de levitas. Esses indivíduos não deveriam estar ali. Esse Uzá e o seu irmão Aiô, eles, na minha concepção bíblica, exegética, eles eram o grande impedimento para que os levitas tomassem os seus devidos lugares. Vamos esmiuçando aqui para você começar a entender. Cada um no reino de Deus tem o seu papel e deve saber qual é o seu papel. Uzá, Aiô fazem o seu trabalho. Trabalho de levita é trabalho para levita. Ninguém deve ocupar o lugar do outro. Tem espaço para todo mundo, mas se você não é sacerdote, não tem que meter a mão na alçada sacerdotal. Isso dá problema. Isso é complicado demais. Quando esses indivíduos aqui, eles estendem as mãos para segurar a arca, eu vou explicar isso aqui, porque a arca ia caindo. A primeira coisa que acontece é que eles ferem quem estava na arca. Quem estava na arca? 2 querubins. Quando eles tocam a arca, primeiro, eles ferem os querubins. Por quê, pastor?
Porque os querubins que estavam na arca sabiam que não deveriam ser manuseados por Uzai e Aiô. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Qual que é, pastor? Eu vou dizer para você agora. A arca ficou esse tempo todo na casa deles. Quando eles nasceram, a arca já estava lá. Mas o ato de eles terem nascido e convivido ao lado da arca não lhes deu o direito de meter a mão na arca. Escuta esse manto aqui, que tem uns mistérios aqui que o Espírito Santo nos revela que é coisa tremenda isso aqui. Que tem muita gente morrendo prematuramente por aí. Porque mete a mão onde não é chamado. E também não tem autorização de Deus para isso. Os querubins se ofendem. Santidade de Deus se ofende. Primeiro ofende aos querubins. Segundo, ofendem aos levitas. Porque os levitas foram empurrados de lá. Uzai e Aiô querem trabalhar nesta administração. Eles se preocupam, pastor, mas eles foram bonzinhos. Porque eles se preocuparam com a dispersão e com o tropeço dos bois. Ora, se eles estavam preocupados com a dispersão e com a queda da arca e com o tropeçar dos bois, eles só estavam dizendo, pastor Rainer Cavalcante, que eles eram inaptos para estar ali. Eles não eram competentes para estar ali. Mas eu aprendi que esses camaradas aqui tinham um pai por nome de sacerdotal, de Abinadab. E geralmente os filhos de Abinadab têm sempre uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Filhos de Abinadab têm sempre uma ideia melhor do que a ideia de Deus. E aliás, nós temos hoje, nessa era que nós vivemos, dificuldade para buscar a vontade de Deus. Já percebeu isso? Não sei os irmãos, mas eu já pastoreio há 23 anos igreja, Europa, Brasil, e o maior desafio da igreja hoje não é fazer milagres. Eu venho de uma viagem missionária do estado do Amazonas, onde viajei 5 dias entre voos e barco, até chegar na cidade de Faro, a última cidade do estado do Pará, para visitar um missionário, que faz fronteira com a última cidade do estado do Amazonas, por nome de Nhamundá, onde vimos lá Deus manifestar a sua glória, e paralítico andar. O maior desafio hoje não é ver sinais na igreja. O maior desafio hoje é manter a presença do Espírito na igreja. Esse para mim é o maior desafio. É manter a presença do Espírito na igreja. Davi toma essa atitude e ele erra demais. Por isso ele pergunta assim, e Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Porque o desastre foi fatal. Teve morte ali naquele dia. Foi algo terrível. Por quê, pastor? Porque Davi colocou bois em lugar de levitas. E deixa eu explicar isso aqui para os irmãos.
quando a gente põe boi na obra de Deus em lugar de levitas, a gente causa uma grande confusão. A gente causa uma grande confusão. Por quê, pastor? Porque nessa tipologia exegética, aqui, boi é queixo duro. Escuta essa daqui. Segundo, boi não canta, boi muge. E a ordenança era para que o condutor da arca, que eram os levitas, eles adorassem. E boi não adora. Nessa exegese bíblica aqui não. Boi munge. E quantas vezes nós precisamos, na condução da glória do Senhor, por este mundo afora, de adoradores de verdade, e a gente se depara por aí com tantos boi velho brabo, queixo duro, boi velho, que não aceita ser manuseado, nem pelo Espírito de Deus, e nem por sua liderança. Terceiro, boi tropeça, levita marcha, ele marcha, enquanto o boi anda tropeçando dioturnamente na condução daquilo que é sagrado. Deus nos convoca esta noite, nós ministros, a minha retaguarda, nós igrejas do Senhor, a fim de que nós acordemos e ao invés de estarmos murmurando, mungindo, reclamando, sem noção do que estamos fazendo, a igreja do Senhor é convocada para adorar, para exaltar, para bendizer e dizer a quem nos conduz aqui na terra, juntamente com o Espírito Santo, qual é a direção a tomar. Nós temos nuvem, nós temos alguém que nos guia, nós temos alguém que nos orienta. Então, quando ele toca na arca, primeiro, veja isso aqui, eles ferem os querubins. Segundo, eles ferem os levitas. Veja como é triste uma pessoa certa, vamos dizer assim, no lugar errado. Como isso causa desgaste. Então ele ele ofende os querubins, ele ofende os levitas, e eles vão ofender agora mais dois elementos nobilíssimos da arca. Dois elementos nobilíssimos da arca. Ninguém vai perguntar o quê? Primeiro, Davi errou porque Davi não leu o manual da condução da arca. A arca tinha um manual. Se você comprar um carro novo, tem um manual. Daqui a quanto tempo tem que fazer uma inspeção no carro, e trocar de óleo, e não sei o quê, e como ligar, e sair depois de quanto tempo, e alguns segredozinhos. A arca tinha seus segredos. A arca tinha um manual. E onde é que está o manual dela, pastor? Lá em Êxodo 25 e 14. Quer ler comigo? Então abra aí que eu lhe espero a palavra de Deus. Quem está aí diz um aleluia para Jesus. Um louvado seja, um desperta Brasil, coisa assim para Jesus. Vamos ver quem é que eles ferem agora? Eu disse Êxodo 25 e 14. O texto diz: e introduzirás as varas nas 4 argolas de ouro
e a esporagem dos seus 4 pés aos lados da arca, para transportá-la. Então, quando ele mete a mão na arca, terceiro, eles estão ferindo as argolas da arca. Vou lhe explicar esse mistério aqui. Quando eles metem a mão na arca, em quarto lugar, eles ferem as varas da arca. Elas não estavam ali à toa. As argolas, as 4 argolas, as 2 varas, elas não estavam ali à toa, mas elas estavam se sentindo desprezadas, porque os beleza não estavam lá ocupando o lugar deles. Isso para mim aqui é tremendo demais. Por quê, pastor? Porque se nós lermos o versículo de número 9 de 2 Samuel, e Davi temeu ao Senhor Jeová naquele dia e diz: como virá a mim a arca do Senhor? Como que virá a mim a arca do Senhor? E esse manual estava escrito no livro de Números, estava escrito em Êxodo, como que nós lemos aqui. Então, a arca, uma época, tinha vencido a batalha, tinha vencido a guerra. Agora, eles estão aqui buscando uma direção de Deus, porque eles erraram, porque a arca saiu do meio dos filisteus, gloriosa e vencedora, havia vencido a batalha. Agora, há alguns erros aqui que devemos evitar ao conduzir a arca do Senhor, ao servirmos a Deus, como igreja, como servos, como noiva, como ministro triunfantes para a glória de Deus. Qual que é o primeiro erro que vamos evitar aqui? Primeiro, devemos evitar a olhar o interior da arca sem se santificar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. A gente anda por aí, esse ano, eu não sou pregador itinerante, eu estou, é diferente, itinerante. Eu sou pastor de igreja, pela misericórdia de Deus Pai. E a gente anda por aí e vê tanta desgraceira. A gente vê tantas noivas violadas, desflorada, feia, sem graça, sem nexo. O que a gente vê por aí de companheiros, de liderança, com uma mensagem política, sem sal. Outros têm sal demais, são líderes ou igreja de um tempero só, é igual a mulher de Ló, só tem sal. Mensagens sonolentas, que não compungem o coração do pecador. Mensagens apáticas, que não causam comoção em ninguém. Olham para o interior da arca sem se santificar. E aí não tem retorno de nada. Não tem salvação de almas. Não tem família que se jogue aos pés de Jesus. Porque pais de joelhos, filhos de pé. Pregam bonito, mas não tem graça. É igual os fariseus do capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos. Quando eles prendem a partir dali os apóstolos, o texto diz: e eles ficaram irritados, porque já era
era tarde mesmo. Porque quem deveria estar pregando na porta do templo não eram os discípulos. Quem deveria estar pregando na porta do templo eram os sacerdotes. Mas eles não estavam fazendo isso. Então, como os sacerdotes não foram, Deus levantou os pobres discípulos, mas cheios da graça e da autoridade e do poder de Deus, para realizar aquilo que eles deveriam estar realizando. E aí, como de Judas, tem ministérios curtos, porque são comparados à água do mar, a onda que espumejam as suas sujeiras. Começa alto lá e termina quase nada aqui. Cristo não quer isso. Para a igreja dele, não. Cristo quer o seu povo alvissareiro, um povo elegante na graça de Deus, um povo que tenha para dar, um povo que seja consciente de que é moradia do Espírito Santo de Deus. Tem alguém desse nível aí? Levante sua mão, dê um glória a Jesus. Não olhe no interior da arca sem se santificar. Oh glória, oh glória. Vou ler lá em 1 Samuel agora, capítulo 6 e 19. É culto de terça-feira, eu sei que os crentes gostam de desfolhar a Bíblia. Então vamos lá. 1 Samuel. Vamos ver a consonância bíblica desse mistério aqui. Capítulo 6, versículo 19. E Deus feriu os homens de Bet-Semes, porque fixaram os olhos no interior da arca do Senhor. Isso tem destino, rapaz. Isso tem dono. Feriu 70 homens do povo de Bet-Semes. E 50.000 homens em todo o país choraram, porque o Senhor Jeová causava grande mortandade entre o povo. Olharam sem estarem santificados. Ei! Quem está entendendo esse mistério aí, diz um amém para Jesus. Irmãos, eu nunca vi isso ao contrário do que eu vou dizer agora. Nunca vi. O que é, pastor? O preço para nós usufruirmos constantemente da presença de Cristo é alto. O preço para nós usufruirmos da presença constante de Cristo é alto. Quer exemplo? Vou dar exemplo para você. Tem pessoas que gostam da coisa já prontinha. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Tem gente que se pudesse ir para o céu sem mexer um dedo, para ele era melhor. Mas a salvação, ela tem conteúdo. Salvação tem conteúdo. Se você é um cantor, zele por esse ministério. Se você é um pregador, zele por esse ministério. Pague o preço por ele. Porque o preço da salvação, Cristo já pagou. Mas o zelo pelo meu ministério é responsabilidade minha. E tem gente terceirizando isso. Manda o pai orar, a mãe orar, o pastor orar, manda o pai de santo benzer, faz tudo quanto é coisa, mas ele mesmo não solidifica aquilo que foi outorgado por Deus para que ele faça. E onde está isso, pastor? Lá em 25 de Mateus. O noivo tardou,
E ali está o motivo da falta de azeite. Foi na demora do noivo. E profeticamente nós estamos vivendo esse período. Que período? Cristo está demorando. Vamos relaxar. Ele não virá agora. Não tem azeite. É virgem. Está na igreja. Canta, prega. Chora, relampeja, pega fogo. E profetiza. Mas não tem mais azeite. Perdeu a esperança. Essas 5 se reúnem. Vão as 5 que estavam apostas, esperando. Vem agora ou depois. Nós estamos prontas. As 5 fogadas. 5 fogadas. Chegaram para as 5 prudentes e disseram: dá um pouco do teu azeite. Olha que cara de pau. Dá do teu azeite. Me dá do teu azeite. As 5 prudentes disse: nananina não. Dá não. Isso aqui não é dado. Elas disseram: vão aos que vendem e comprem, antes que seja tarde demais. Queridos, azeite puro é caro. Isso tem preço. E o preço não é barato. O preço é alto. Quer se sobressair? Compre azeite. Onde se vende azeite? Aqui nas terças-feiras. No seu conselho pastoral, do profeta desta igreja, do anjo desta igreja. Ah, mas eu não quero do jeito deles, eu tenho o meu. Então seu azeite é furreca, é azeite de terceira, é azeite de quinta, é azeite que não dá sustentabilidade, a fim de que Deus te faça próspero no teu ministério. Queridos, todos aqueles que estiveram diante da arca pagaram alto preço. Todos eles. Desde criança, desde o mais novo ao mais velho. Todos os que quiseram, fizeram questão e foram chamados para estar diante da arca, tiveram que pagar um alto preço para mantê-la junto a si. Isso aqui é uma tipologia da vida cristã. Aproximar-se para entender as coisas a respeito do Senhor, com uma mente carnal, com uma mente natural, não se chega a lugar nenhum. Precisamos submetê-la. Um dia o anjo do Senhor disse a Agar, volte, procure a sua senhora e submeta-se a ela. Deus está dizendo hoje, nesta tipologia de Agar e Sara, está dizendo entre as duas: Agar tipologicamente carne, Sara tipologicamente espírito. Então esta noite Deus está dizendo: carne, submeta-se ao seu Senhor, que é o Espírito Santo, e prospere. Onde a carne prospera, não há rejuvenescimento de espírito. Mas onde a carne se submete, o espírito se sobressai e Deus atua de forma copiosa entre os seus. Oh glória! Conduzir a arca do Senhor, queridos, conforme os padrões do mundo, não dá. Não dá. 1 Samuel 6 e 7. Rapidinho, vamos lá? 1 Samuel 6 e 7. Estou já tomando rumo para concluir esta palavra de terça-feira. Não quero passar um minuto. Também não sou doido. Quero voltar aqui de novo. Ora bachuramas. 1 Samuel 6 e 7. 1 Samuel 6 e 7. Aleluia! Aleluia!
diz a palavra do Senhor. Agora, pois, tomai e preparai um carro novo. Tomai 2 vacas de leite, e que nunca tenham sido postas sob jugo. Atai as vacas ao carro, mas devolvei os seus bezerros tenros ao estábulo. Por que os bezerros tiveram que voltar? Instintivamente, essas vacas teriam que voltar também por causa dos bezerros. Mas conduzir o que é de Deus em carros não é, nessa tipologia, não é a forma correta. Não é o que Deus pediu. Não é o que Ele instituiu. Em Números capítulo 7, versículo 9. Eu disse Números capítulo 7. Versículo de número 9. A palavra do Senhor Jesus insere-nos assim. 7 e 9. Mas aos filhos de Coate não lhes deu isso, diga com raiva, diga profetizando, diga nada, não lhes deu nada, porque levavam sobre si e em seus ombros o serviço do santuário. Escute isso aqui, queridos. O que faz uma igreja diferente hoje é a presença do rei dentro dela. Se o irmão voltar um versículo atrás, no versículo de número 7 de Números, 7 de Números, o texto vai dizer: aos filhos de Gerson deu 2 carros e 4 boi. Quantos carros? Isso, quantos carros? E quantos bois? 4. Segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois entregou aos filhos de Merari. Peraí. Então, ao primeiro Deus deu 2 carros e 4 bois. Mas ao segundo, Ele aumentou a frota. Ele dá 4 carros e 8 bois. Mas espera aí, Deus está com bullying aqui. Está fazendo acepção de pessoas. Porque a um dá 2 carros, a outro dá 4, a um dá 8 bois, a outro dá 4 bois. Por que que a uns ele dá mais, a outros ele dá menos, a outros não dá nada? Porque teve um que eram os coatitas, que ele não deu nada. Onde? No versículo que lemos no início, versículo 9. Mas aos filhos de Coate não lhes deu nada, porque levavam sobre si e em seus ombros o serviço do santuário. Qual era a forma mundana de conduzir a arca do Senhor? A forma mundana era sobre carros e comboios, desprezando, ferindo, ofendendo querubins, argola, levitas e varas. Agora, qual a forma divina de se conduzir a arca? No ombro. Aqui no ombro. Escuta aqui. Irmãos, conduzir esses negócios no ombro, esse negócio não é para todo mundo não, pastor Rainer. Não, claro que não é. Eu sou filho de missionário. Quando meu pai foi para o campo missionário, eu tinha 7 anos de idade. Renomado pastor José Farias, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Vera Cruz, pastor presidente, é o meu pai. E eu lembro que quando minha mãe estava no campo missionário, ela levava os filhos, levava eu. Porque o mais velho se esquivava, o mais novo era muito piá, o Elinaldo. E ela me levava para carregar água, porque lavava a roupa num açude de cima de uma pedra e batendo, massacrando assim as pobrezinhas das roupas. E ela dizia: filho, traga mais um baldezinho de água.
E eu ia lá e levava nos ombros, e não era pertinho não, tinha que levar de quando em quando uma tantada d'água no galão. Quem carregou isso sabe o que eu estou falando aqui. Queridos, aquilo feria os ombros. Conduzir nos ombros não é fácil não, mas é uma tarefa seleta. Hoje muitos não carregam mais nos ombros aquilo que deve ser conduzido nos ombros. Onde é que eles levam, pastor? Na barriga. Livro de Crônicas ensina que Deus pôs um basta nisso. Porque quem deveria carregar os utensílios do tabernáculo nos ombros estavam terceirizando o serviço. E ao invés de levar nos ombros, estava empurrando com a barriga. Você é cantor, você é pregador, você é obreiro aqui na igreja, você é ministro. Sou, glória a Deus. Então deixe de empurrar com a barriga, assuma a sua aptidão e carregue nos ombros para a glória de Deus. Eu não sou visto aqui, problema de quem não me vê. O meu compromisso de recompensa não é com o meu pastor, não é com tapinhas nas costas. A minha recompensa é quando chegar lá. Paulo diz em 20:24 de Atos: porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho da graça de Deus. Hoje tem ensaio na igreja? Tem ensaio. Tem ensaio? Tem. Quem é para estar lá hoje? A primeira hoje vai. A primeira vai, eu a segunda não vou. Meu líder dá um brado. Deixa eu ficar à vontade, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei a história de vocês. Eu sou um pregador da palavra de Deus, que paga o preço para isso, então deixa eu ficar na direção dele. Senhores líderes, boizão, pega comigo no ombro. Só se for aqui. Repete comigo, por favor. Diga comigo. Os usás. Isso, os usás morrem sem saber por que morreram. Vou fazer a última pontuação para nós concluirmos. E Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Só olha aqui para você entender. Quantas argolas tinha na arca? 4. Quantas varas tinha na arca? Vamos repetir? Quantas argolas tinha na arca? Quantas varas? Irmãos, diga comigo, as argolas? Não, diga brabo, diga igual eu. Diga, as argolas eram de ouro. As varas também eram de ouro. Oh, glória! E o que é que isso tem de aprendizado para mim, pastor? Olha aqui para você entender. As varas, hello aqui, para que elas funcionem bem, segundo o manual de instrução, tinha que ter argolas na arca. Diga, tem que ter argola. Pastor, nessa tipologia e exegese bíblica, o que representa essas argolas? Os pequenos ministérios dentro da igreja. Olha aqui para você entender, por favor. Argola tem que viver em comunhão com as varas.
As duas não se brigam. As duas não se degladiam. As duas não entram em atritos, em demandas. Por quê, pastor? Porque vara precisa de argola. E argola recebe a bênção das varas. Argolas, pequenos ministérios. Não substitua os pequenos ministérios da sua história, da sua vida, do seu ministério. Que ministério é esse, pastor? Ministério de oração, ministério de perdão, ministério da transparência, ministério da lealdade, ministério que tem graça, ministério que não precisa usurpar o direito do outro, mas assume o seu papel. E elas olham para as varas, porque as varas são os 5 ministérios da igreja. É apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. Sim, os 5 ministérios. Eles são quem atuam no lugar das varas na igreja. É os 5 ministérios. Mas nós varas precisamos das argolas. As argolas necessitam das varas para que a glória seja completa. Então diga comigo: eu quero exercer o meu papel como argola. Eu quero exercer o meu papel como varas na casa do Senhor, seja como ministério ou não. Eu quero estar exercendo o meu papel como igreja do Senhor. Essa história de não consagrados em lugar de consagrado não dá certo. Bois em lugar de levitas não dá certo. O carro tinha rodas, então rodas em lugar de homens também não dá certo. Carros em lugar de varas não dá certo. Varas aqui significa os ministérios. Unção, selo de propriedade, selo de capacitação divina, força humana em lugar de confiança em Deus, cobertura em lugar de confiança. Oh, glória! Deus, haja cobertura espiritual sobre a sua vida. Quem interceda por você, quem ore por você, mas não esqueça de orar por quem transmite isso para você. A nossa confiança não é em carros, não é em rodas. A nossa confiança é no Senhor. Mas para confiarmos nele, precisamos estar ligados nele. A Bíblia diz: porque conheceu o meu nome, ele me clamará, e eu lhe responderei, e livrá-lo-ei, e o colocarei em um lugar seguro. Só clama pelo nome dele quem conhece o nome dele. Fala-se de relacionamento. Então, quer prosperar, se relacione com Deus. Não tenha uma vida medíocre, não tenha uma vida de pirata espiritual, mas seja verdadeiro à luz da palavra de Deus, e prospere, triunfe naquilo que você vai fazer para a obra de Deus. Pastor, posso falar com essa amada igreja? Queridos, em nome dos 3, já para economizar a palavra, fique de pé, por favor. Orabash, uramandarabas, orabacandarabas, aleluia. Orabás. Estou sentindo que o Espírito Santo está agindo por aí no arraial. Orabacandarabás. Tomo liberdade na autoridade do Espírito Santo de lhe convidar a vir aqui à frente se você quiser. Mas se quiser, não demore, venha rápido, porque eu quero orar com você em nome de Jesus. Nós vamos reconhecer aquilo que Deus tem determinado para nós e vamos atuar nessa esfera. Sai do seu lugar, não demores, porque eu quero orar por você. Oh, argola, Deus precisa de você. Oh, argola, Deus precisa de você. Varas, Deus conta conosco. Nós não queremos terceirizar isso, Senhor. Nem que doa, queremos cumprir com o nosso ministério. Orabacandarabás, orabacandarabás. Em um momento crítico do meu ministério, chamei a minha esposa e disse a ela: filha, eu não aguento mais. Sou 23 anos pastoreando. Quando ela começou a pastorear comigo, ela tinha 18 anos.
E eu disse: filha, eu não aguento mais esse negócio não. Não tenho mais estrutura. O que é que você vai fazer? Eu disse, ela perguntou: o que é que você vai fazer? Eu disse: eu vou parar. E ela olhou solenemente para mim e disse: filho, quem te deu ministérios não foi homens. Quem te chamou foi Deus. Carregue sobre os ombros. Faça mesmo com dores, mas com alegria. Dê o seu melhor para Ele. Oferte com alegria, dizime com alegria, dê o seu dia com alegria, venha para a igreja com alegria, ore com alegria, leia a Bíblia com alegria, ame com alegria. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com este povo, teu povo. Este é o teu povo. Ora bacandarabás. Ora mahandarabás. E aquilo que eles vieram buscar esta noite, eu tenho para lhes dar, segundo segundo a tua palavra em meu coração. Eu digo para este povo que está aqui à frente: recebam do Senhor o que vieram buscar do Senhor. Se é cura, sejam curados. Se é porta aberta, receba portas abertas. Se é perdão, sejam perdoados em nome de Jesus. Ou se há alegria no Espírito, nós dizemos: tristeza vai embora, e a alegria, o gozo do Espírito invada, inunde o seu ser agora, para a glória do nome do Senhor. Deus, se é algo emocional, receba resolução. Na área física, financeira, receba em nome de Jesus. Deus, como servo, como ministro, eu digo a este povo: que o gozo deles em ti sejam completos mediante a necessidade e o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Diga amém se você recebeu isso aí.